hosts aqui. Bom dia, Edu. Bom dia, Dani. Vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vou colocar aqui os nossos amados amigos, Fabrício, Márcia, tá conectando. Bom dia, Poli, amada. Bom dia, meus irmãos. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Que carinha boa! Abre o olhinho, Gustavo Santos. É genética, gente, é genética. A gente sempre viu com o meu pai. Eu acordava assim, ó, e a gente falava justamente isso. Abre o olho, pai. E aí, pronto, a gente fica igual. Bom dia, Poli. Bom dia, bom dia. Fernanda, bom dia, Lu. Léo, querido. Ele é lindo e fofo, Léo. É, fofo. Lindo e fofo. Fofo é demais, gente. Hoje tudo Fofo. será revelado, Gu. É verdade. Puxa, logo cedo, gente. Enquanto a gente vai chegando, pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos clicando aí no aviãozinho, vamos convidando os amigos, as pessoas que a gente ama, para fazer desse momento um delicioso momento com todos. A Dani também. Bom dia, Fabi, querida. Bom dia, Maria Helena. Muito bom ter você com a gente. Bom dia, Fê Favarani. Bom dia, Regiane. Vocês estão bem aí? Vocês chegaram bem aí, Márcia, Fabrício? Super bem. Tudo bem, querido, graças a Deus. Despertadíssimos. Também estamos aqui interagindo com essas pessoas que estão conosco aí, chegando de manhã cedo, que acompanharam, que estão acompanhando conosco desde segunda-feira com a sua live, né? Exato. Muito bom, que jornada deliciosa, gente. Tá, quando a gente imaginou, na verdade a gente não imaginou, né? A gente só talvez teve uma vaga ideia, né, do quão bom seria caminhar com vocês, do quão maravilhoso seria a gente cuidar um do outro, né, criar esse campo, né, essa conexão entre a gente. Tem sido, para mim, né, vou falar por mim, mas tem sido emocionante, tem sido valioso demais para esses dias, né? Que bom, eu sei que pode parecer um clichê, né, a história de que as ações confirmem as palavras, mas que bom a gente poder usar isso na nossa vida, né? E é exatamente isso. A live de ontem mexeu muito comigo, cara. Quando eu terminei aqui, eu falei com a Márcia, nossa, como foi forte para mim. E é isso mesmo, a gente fala pro outro e grita pra gente, né? E aí vamos usar no nosso dia a dia, aquilo que a gente acredita, né? Muito bom. Muito bom. Se você está chegando agora, bem-vinda Martinha, querida. Bom dia, Fabi. Fabi também está com a gente todos os dias. Que delícia. Maria Helena, querida. Quando o Fabrício fala, né, e Gu também, quando a gente prepara, né, está preparando alguma coisa para apresentar para vocês, como a gente vai sendo trabalhado também o tempo todo, né? Porque é aquilo que eu gosto sempre de falar, a gente não é diferente de ninguém, né, Gu? Né, Fô? Não, exatamente. Que estranho, eu te chamei de Fá. Você vê. É que eu fico falando tanto Fá. Bom dia, Jana, querida. Bom dia, Jana, tá chegando. É que eu falo tanto Fá, né, Mar? Pois é, agora eu tô me pegando falando Fá também. Bom dia, Ani. Bom dia, Leozito. Anice, que tá com novidades lindas, maravilhosas. Você viu? Tá com uma logo maravilhosa, novo trabalho. Quer dizer, novo trabalho, não tem nada de novo, né? Agora que tá sendo divulgado. Que coisa linda. Seja bem-vinda, Ani. Muito bom, gente. Sabrina acabou de chegar com a gente. Ei, bom dia, querida. Aqui é todo mundo recebido na porta. Você vê? Exato. Que delícia, que delícia. Muito bom. É o Clube dos Amigos. Que delícia, adorei isso. Gostoso, Lazinho. Muito bom, cara. Muito bom, meu irmão. Bom, enquanto vocês vão mais
pessoas, né, que estão acompanhando a gente também desde segunda-feira vão chegando. Vocês podem clicar aí no aviãozinho, podem, mais uma vez, né, fica o convite para ir convidando as pessoas que você ama, para ir conectando, né, com esse clube dos amigos aí, com essa egrégora mesmo, que esse trabalho tem como propósito esse que a Márcia falou, né, onde nós nos colocamos como seres humanos, né, que nós somos, e com vulnerabilidade, mas com compaixão. Então, que a gente possa entregar aqui, né, algo que seja valioso para nós, para vocês também, com certeza. Bom dia, Ju. Muito bom. E hoje é uma live especial, nós três juntos, né? Hoje nós estamos todos juntos aqui, é a primeira live da semana onde nós conseguimos estar aí os três, e a gente quer falar sobre um tripé saudável, né? Um tripé de equilíbrio, talvez, seguindo um pouco dessa palavra, um tripé de sustentação, né? Que é para falar das inteligências, né? Racional, que é a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, né? O como nós, dentro do nosso viver, a gente pode atingir um estado melhor, né? Um viver cada vez melhor, tendo consciência dessas inteligências, se nutrindo, né? Com hábitos, é algo que a gente quer oferecer aqui, né? Eu posso falar por nós agora, hábitos, né? Que possam fortalecer diante desse tripé, diante desses três sustentações aí da inteligência emocional, racional e espiritual. E eu parei aqui, gente, só para desejar um feliz aniversário para Dani, amada Dani. Como eu amo você, sua família. Feliz aniversário, celebramos aqui a sua vida. Olha só, hein? Diante de um momento de confinamento, tendo já um aniversário com 18 pessoas. 18 não, né? 20 pessoas, né? Nós três, mais 17. Parabéns, querida. Que legal, parabéns, Dani. Parabéns, minha querida. Que vai estar com a gente na próxima turma. Mais pra frente a gente fala disso. Muito bom, muito bom. Bom, para não tardar muito, a gente tem um tempo tão curto aí, que é só uma horinha, mas que a gente quer entregar de maneira valiosa, então tem muita coisa pra gente falar aqui. Eu quero começar a falar, tudo bem para vocês? Se a gente já começar? Tudo bem, querido? Tudo bem. Legal. Perfeito. Ótimo. Legal. Então é isso. A gente também quer oferecer para que, como hoje nós três estamos aqui, para que a gente consiga contribuir da melhor maneira, façam suas perguntas também. No final, dando tempo, a gente vai responder para todos, senão a gente vai responder aí com certeza ou através de conteúdo, através de outras lives, através de outra live, através de inbox para vocês, tá bom? Então, por favor, façam, contribuam para essa caminhada, porque uma das missões dela, ela é muito melhor quando a gente caminha juntos, quando a gente está juntos, literalmente como a gente está aqui agora, né? Então, são todos bem-vindos, Pico, Lu, Kátia, e eu queria muito começar a falar sobre essa inteligência intelectual, né? Quando a gente fala de inteligência racional, a gente escuta muito falar de inteligência emocional, né? Mas daqui a pouquinho, né, a Márcia, psicóloga, ela vai transbordar aí tudo que, talvez tudo não, né? Apenas um tempinho de tudo que ela sabe, para contribuir para vocês dentro dessa inteligência emocional, e eu quero começar não é tão separado, né? Talvez, né? Tá dentro todo do nosso ser. Quem assistiu a live dela pôde sentir isso, né? Dentro do pensar, do sentir, do agir, pôde experienciar, né? Se reconectar com isso. Mas é muito importante que a gente valorize, vou usar de novo essa palavra, mas que a gente valorize a nossa intelectualidade, a nossa racionalidade, né? E aí, quando eu começo a falar, eu lembro, né? Poxa, a gente está aqui em um momento especial, que é um momento humanitário, né? De quarentena, um movimento de
de algo novo, né? Que a minha geração, como o Fabrício mesmo já falou, a geração dele nunca viveu algo desse tipo. E é claro que a nossa razão, que o nosso julgamento, né? Nosso lado lógico, ele procura dados, procura informações, cada um dentro do seu talento, né? Digamos assim, tenta encontrar tanto no passado, né, referências, como tentar prever o futuro, né? Então essa nossa parte lógica, né, ela procura fazer esse trâmite, né, esse julgamento, tenta encaixar nas caixinhas de onde a gente já viveu, tenta encaixar essa nossa razão, né? E é uma parte saudável nossa, uma parte lógica nossa e uma parte que julga, por exemplo, né? Que julga, né? Que olha e analisa, fala isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui é bom para mim, isso aqui não é, até onde isso pode me levar. Agora eu vou entrar mais ainda nesse nosso momento, né? Putz, o que isso pode causar para mim, para minha vida, para os meus negócios, para minha equipe, para os líderes que estão nos assistindo, para os stakeholders, né? Então, para todos os parceiros que eu tenho. Esse é o lado lógico, esse é o racional mesmo, que começa a pensar, um lado estratégico, né? E é proposital, né, essa questão de muitas informações, porque talvez algumas pessoas, se você, como eu, né, eu tenho esse talento Gallup aí do estratégico, eu paro por um momento e quando eu me vejo, eu estou rodeado de informações e minha razão tá aqui, né, tá aqui em cima, o nível de energia da minha razão, né, e quando eu vejo, às vezes eu estou até desconectado do meu corpo, como muitas vezes eu estive, apenas no pensamento. Estou até desconectado das emoções, porque eu estou apenas no pensamento, né? E aí a gente viveu aqui essa semana, né? Algumas questões que, por exemplo, do propósito que o Fabrício falou ontem, né? Então, qual é o propósito para eu ficar pensando nisso, né? Então, quando eu falei de informações, é um hábito, né? Um hábito meu de buscar, de tentar entender, de querer conhecer o que está acontecendo, mas racionalmente, né? Se eu deixar o inconsciente ir, né? Se eu agir por inconsciência, se eu agir por ímpeto, né? Talvez eu não esteja agindo com inteligência, eu esteja agindo com a minha intelectualidade, com a minha racionalidade. Mas escolher a inteligência seria algo como qual é a melhor forma de usar essa minha parte, né, esse meu racional. Né? Talvez eu estou dando essa tradução aqui agora nesse minuto do que é ser inteligente, né? A Márcia vai contribuir, o Fabrício também tem muita coisa para contribuir até o final. E o inteligente, para mim, ele soa disso, né? Então, quando eu olho para a inteligência intelectual, eu posso olhar para qual é a melhor... de que maneira eu estou usando a minha intelectualidade, os meus pensamentos, né? Como é que eu estou significando esse momento, né? Como a Poli falou aí, é um momento mundial muito importante, e é mesmo. E como é que eu estou usando desse momento para trabalhar o meu intelectual, o meu racional, para perceber os meus pensamentos, para perceber a forma como eu encaro as coisas, né? A forma como eu, por exemplo, do confinamento, né, já é um padrão de pensamento. Eu já posso olhar o confinamento como de uma forma, dando esse significado, como uma coisa pesada, como uma coisa que vai me confinar, né? E aí ressoa automaticamente no que nenhum ser humano quer perder, que é a liberdade, né? E aí, pronto, eu criei automaticamente uma guerra interna, né? Eu criei um desconforto interno apenas por um pensamento, por um simples pensamento. Enquanto que, de repente, alguns meses atrás, né, o quantas pessoas não viram e falam, nossa, que desejo de ficar em casa, que desejo de ficar em casa sem fazer nada, né? De falar, nossa, eu só queria estar em casa sem fazer nada, só queria estar em casa assistindo Netflix, né? E aí, né, tem uma dicotomia, tem duas partes internas, né, que quando eu não tenho, eu quero, né, e quando eu tenho, eu queria outra coisa, né? E
talvez agir intelectualmente, né, inteligentemente, né, na parte intelectual, agir com inteligência intelectual, racional, seja você começar a perceber esses pensamentos, estar vigilante a esses pensamentos, estar desperto a como você está buscando as informações, buscando o porquê de tudo isso, né, do que você está se nutrindo, porque isso tudo é um corpo, né? No final a gente vai falar sobre isso, né, a última parte aí nossa, mas tudo isso é um corpo, então nenhum pensamento se esvai, nenhum pensamento se perde, né? Nada passa batido, ou seja, tudo gera uma energia, gera um efeito, né, na nossa vida, no nosso ser, e esses padrões de pensamento são importantíssimos, né? Falando um pouquinho sobre hábitos, e aí tentando até pincelar um pouquinho, contribuir, de que forma eu posso, então, essa é uma pergunta, né, para você, de que forma eu posso, então, olhar para a minha racionalidade e extrair o melhor dela, né? Talvez se eu não penso, se eu não paro para pensar, ou seja, se eu não faço um planejamento, eu vou para a inconsciência, eu vou para aquele espaço que eu vou para o ímpeto e talvez não seja inteligente, né? Então o primeiro passo talvez seja, batendo nessa tecla, né, do planejamento, né, de você parar em um momento e hoje, né, hoje, dia 26 de março, se eu for viver o dia de hoje da melhor maneira, né, eu posso planejar racional, minha inteligência, né, meu adulto, ele vai olhar para o meu dia e vai falar qual é a melhor forma, dentro do que eu tenho no meu lar, dentro do que eu tenho de acesso, qual é a melhor forma para eu me alimentar, por exemplo, né? É simples, né? E aí é diferente de comer, é diferente de pedir um lanche na hora, como a gente sabe, né? É sabido por todos que se a gente deixa ficar com fome, por exemplo, para pensar no alimento, é muito provável que a gente vá para o alimento mais gorduroso, mais uma vez um comer, né, desregrado, um comer não tão inteligente, e a gente pode se nutrir, né? Um comparativo para isso pode até ser assim: se você viveu ontem, você viveu anteontem, graças a Deus está todo mundo aqui cheio de vida, né? E está todo mundo aqui conectado, agradeço a todo mundo que está chegando. E aí você viveu esses últimos dias que você já viveu em quarentena. Se você viver, vamos falar dessa quarentena, a gente não sabe de nada, e essa é a nossa razão, né? Literalmente hoje a razão é limitada, né, para saber os fatos que vão acontecer. Se você viver os próximos dias como você viveu, da forma como você se alimentou, a sua atividade física, né? Estou falando racional, né? Estou falando do seu planejamento diário, a forma como você se hidratou, se você tomou água ou não, né? Se você viver do mesmo jeitinho, né? Se você assistiu filme, se você descontraiu, se você conseguiu ler um livro, se você produziu bem no trabalho, se você viver, então, a pergunta é essa, os próximos dias aí dessa quarentena, vamos supor que seja 40 dias, né? Aí não estou jogando energia nenhuma, né? Mas eu estou falando de quarentena, é um símbolo a um prazo. Da forma como eu vivi esses últimos dias, eu vou estar vivendo da melhor maneira, eu vou estar sendo inteligente, né? E aí talvez esse seja o primeiro convite para agir com inteligência intelectual, ou seja, você parar e entrar em contato com o seu racional e olhar para você. Eu tenho minha inteligência, eu sou racional, qual é a melhor maneira de eu viver esse dia? Vivendo, né? Literalmente, tudo que eu vou fazer, e isso vai me ajudar muito a criar uma certa sustentação, né? Para eu não cair naquele movimento de ir para o emocional. A Márcia já vai entrar no emocional, né, Mar? De cair nos gatilhos aí de reação emocional, né? Então, eu muito provavelmente vou me sustentar. Isso hoje pode fazer uma baita diferença para amanhã, para depois de amanhã, para depois de amanhã, daqui uma semana, né? Eu tenho um irmão que mora na Espanha e ele também, eu percebo como é bom ele estar se nutrindo dos hábitos que ele começou a criar. E um deles foi essa questão, né, do racional, de quando que eu vou me nutrir, quando que eu vou ler o livro que eu gosto, assistir a série que eu gosto, assistir o documentário que eu sempre quis, assistir a videoaula que eu amo, né? E aí criar pequenos minutos, pequenas coisas, mas
estruturar um dia, criar um eixo saudável, cuidando através da minha racionalidade, né? Esse é um pouco tudo que eu queria falar. E aí, Má, faz sentido isso? Tá? Faz total sentido. Dá licença um À pouquinho vontade, à vontade. Faz total sentido. É porque eu gosto de falar olhando nos olhos, gente. Então, olha, vou ficar aqui do ladinho para que ela possa falar. Daqui um pouquinho a gente fala. Aí... Então, puxando esse gancho, né, que o Bu trouxe assim tão bem, falar realmente da racionalidade, o quanto a nossa razão é importante para a gente, né? Mas ela não é tudo. O nosso pensar não é tudo, né? A nossa vida também é pautada em emoções, né? Nós vivemos a vida, não existe vida sem emoção, né? Então as emoções são extremamente importantes, mas a inteligência emocional, ela vai trazer exatamente o equilíbrio, né? O equilíbrio entre a razão e a emoção. Isso é a inteligência emocional, né? Então, assim, quando a gente desperta pela manhã, é natural que todos nós tenhamos uma expectativa sobre aquele dia que está por vir, né? Algumas pessoas se planejam e vejam, tá tudo certo. A gente criar expectativas sobre o dia que está por vir é racional, né? A gente planejar o nosso dia é racional, mas é muito importante que nós tenhamos claro para a gente que não adianta você planejar, não adianta você criar expectativa, se você não tem clareza de que tudo que você está planejando, tudo que você está gerando essa expectativa pode acontecer diferente, né? Por quê? Esse controle sobre o externo é exatamente o que nós não temos. E é o que a razão muitas vezes não percebe, né? Então a emoção traz muito isso. A emoção, quando nós temos uma autoconsciência consciente, né? Porque o que é a autoconsciência? Quando a gente tem uma baixa autoconsciência, o que isso significa? Né? Significa que a gente reage às situações, né? A gente não tem a sabedoria ainda, né? A gente ainda não tem essa consciência de que eu posso sim planejar, eu posso sim esperar, né? Mas eu tenho que, e aí eu tenho que mesmo, desenvolver essa capacidade é aquilo que a gente fala, né? Eu faço tudo que está ao meu alcance. Aquilo que não está ao meu alcance, eu entrego e confio, porque não está na minha capacidade gerenciar esses acontecimentos externos. Faz sentido aí para você, Bu? Faz sentido, amor? Sim. Né? Com certeza, está integrado. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse desenvolvimento, né, da inteligência emocional, nesse sentido de desenvolver essa autoconsciência, de que nem tudo está ao meu alcance, né? E existem hábitos, né, que a gente pode desenvolver, que a gente pode criar, e muitas vezes nós já temos esse hábito, mas a gente não associa, né, a essa parte emocional, que, por exemplo, gente, por que se fala tanto em durma no mínimo 7 horas por noite, né, de 7 para um pouco mais? Por que isso, né? Porque quando nós temos um cérebro cansado, nós reagimos às situações. Quando nós temos um cérebro descansado, nós agimos frente aos desafios, sabe? Nós temos a capacidade de criar novas resoluções para os problemas. Essa é a grande sacada de você ter uma noite tranquila de sono, sabe? De você recuperar as funções cerebrais. Porque um cérebro cansado, ele não usa muito sangue, ele não manda muito sangue pro córtex pré-frontal, né? E aí é isso que dá essa sensação de lentidão. Uma outra coisa também que contribui muito. Por que o exercício físico contribui muito? Mas o exercício físico de manhã, na hora do almoço, à noite,
Não importa. Isso você vai escolher dentro daquilo que melhor se adeque ao seu dia, né? O que é importante? Por que o exercício físico, e existe uma pesquisa muito legal, não vou lembrar o nome do cientista nesse momento, mas é uma pesquisa de Harvard, que ela já corre há 10 anos, que ela faz uma correlação da importância da atividade física, né, com a nossa motivação, com o nosso, o desenvolvimento da nossa racionalidade. Olha que legal, né? Muitas vezes eu escuto o Fabrício falando, eu preciso correr para eu poder despertar, né? E é exatamente isso, a atividade física, ela contribui, né? Ela contribui também para você, para a sua criatividade, tudo isso está correlacionado, não é uma invenção. O hábito de meditar, por exemplo. O hábito de meditar, muito mais do que modismo, é o mindfulness, né? Ou o hábito de meditar, ou atenção plena. A gente está falando tudo, né? Basicamente da mesma coisa, né? Que é o mindfulness. Por que o mindfulness é tão importante na nossa vida? Né? Porque ele nos ajuda a desacelerar o pensamento, né? A dizer para a razão assim, calma, né? Calma. Vamos dar uma desacelerada para que nós possamos ter mais clareza sobre os acontecimentos? Basicamente é isso, né? Então, de novo, cada um tem uma forma de meditar, né? Cada um tem... Eu, por exemplo, eu gosto de associar a minha prática física com o mindfulness. Porque, para mim, o que eu amo fazer, né? Caminhar na natureza. Então, eu me considero uma pessoa muito privilegiada porque hoje eu consigo fazer isso. Então, eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo e às vezes 3, porque eu trabalho meu racional também quando eu vou ouvindo meus podcasts para poder ir me ajudando no desenvolvimento do idioma, né? Eu adoro andar na natureza e muitas vezes eu estou andando aqui e eu estou observando, eu estou contemplando. Automaticamente os meus pensamentos, eles diminuem muito. Então essa é a importância da meditação, não é modismo, sabe? Isso contribui muito com a gente. Deixa eu ver como é que eu tô aqui de horário, tô bem. Então, o que eu quero deixar assim muito claro para vocês, mas antes, um outro hábito que é muito legal é que eu percebo, aliás, 2 hábitos a mais. É essa questão que eu vejo muito, por exemplo, o resultado na clínica, no consultório, né? Quantas vezes eu recebo clientes que ainda não conseguem falar sobre sentimentos, não conseguem nomear os sentimentos, né? Quando eu pergunto, mas o que você sente nesse momento? Sentir? Como assim? Como assim sentir, né? E aí, por exemplo, o hábito de você criar um diário onde você fale todos os dias sobre os seus sentimentos, isso ajuda imensamente a você começar a reconhecer o que você sente. Então, automaticamente, você vai desenvolvendo essa capacidade de reconhecer aquilo que você sente. Porque a gente só consegue lidar, a gente só consegue, muitas vezes, mudar, né, aquilo que a gente reconhece. Então, o hábito de você falar sobre, escrevendo, falar sobre os seus sentimentos, isso vai te ajudar, assim, enormemente. E, por último, né, que eu acho, assim, que na minha concepção é um dos mais importantes de todos, né? Pratique o hábito de orar. Mas, Márcia, eu não acredito em nada. Eu sou ateu. Tudo bem. Pratica, então, o hábito de agradecer. Agradece pelo corpo físico que você tem, porque é só por você ter esse corpo físico que você tem a possibilidade de viver essa experiência nesse plano. Então, agradeça por isso. Agradeça pela sua inteligência, porque através do seu intelecto, você consegue exercer atividades intelectuais. Então, agradeça por isso. Se você não crê em algo maior, né, numa energia maior, num Deus, agradeça
por você existir. Tá tudo bem, não tem problema, né? Isso não vai te fazer menos do que ninguém, de forma alguma. Mas desenvolva o hábito de agradecer. Isso é muito importante, né? E para aqueles que acreditam em algo, desenvolva o hábito de orar todos os dias, né? Essa conexão que nós fazemos é uma conexão altamente... me traz de volta para casa, sabe? É isso que faz o meu ser existir também. Essa conexão que nós fazemos com a espiritualidade, com algo maior, né? Que alguns chamam de Deus, alguns chamam de universo, alguns chamam de natureza, não importa. Mas essa conexão de você saber que você não é simplesmente um pedaço de carne, né? Isso é muito importante também para a nossa inteligência emocional. E aí, eu queria te dizer o seguinte, né? Então, tão importante quanto desenvolver hábitos saudáveis é você... Os hábitos saudáveis são desenvolvidos pela nossa razão, como o Gustavo muito bem colocou aqui, né? Mas assim, então sim, desenvolva hábitos saudáveis. Planeje seu dia, pense no seu dia. Mas lembre-se sempre que você não tem controle absolutamente nenhum sobre o que está acontecendo lá fora, né? E eu acho que esse momento de quarentena, ele vem assim... Ele vem coroar isso tudo que a gente fala, né? Nós não temos controle de absolutamente nada que acontece no externo, né? Então, que nós possamos usar da nossa inteligência emocional nesse momento para administrar realmente as nossas emoções frente a isso tudo que está acontecendo. Imagina que você tá comandando um veleiro e está ventando muito, né? Qual o controle que você tem sobre o vento? Nenhum. Agora, você tem o controle de ir lá ajustar a vela do seu barco para que nesse ajuste o barco possa tomar novamente a direção do seu destino final. Então, viva cada dia como se fosse um único dia. Porque, de verdade, nesse momento presente... é a única coisa real, né? É isso que a gente está vivendo no aqui e agora. Então, viva cada dia de uma forma única, como se fosse o último dia, né? E aí, agora, eu vou virar a tela para o meu amor, para que ele possa passar um pouco para vocês também do que ele trouxe hoje. Beijo, obrigada. Mas não sai daqui, não. Não, tá bom. Que maravilha. Hugo, gratidão, querido, por trazer essa integralidade do ser aí através da razão, né? Quem está conosco desde o início teve a oportunidade de perceber que talvez nessa experiência chamada vida, nós estamos buscando integrar a razão, a emoção com a Márcia e agora a intuição comigo. Quem participou da live ontem escutou eu falar de inteligência espiritual, algo que talvez nós, em razão dos convites do externo, talvez não estamos tendo a oportunidade de tomar contato com isso no nosso cotidiano. E quando de repente é nos tirado algumas liberdades de ir e vir, a gente pode entrar em contato com outra liberdade, a liberdade de olhar para nós. E aí sim podermos escutar a nossa voz interna, a nossa intuição. E talvez uma das premissas da inteligência espiritual seja o confiar. Só que muitos de nós, eu lembro que nós tínhamos uma secretária em casa, em Vitória, Espírito Santo, que era muito religiosa. E muitas vezes ela deixava de fazer as coisas porque ela entregava na religião dela, não tem nenhum julgamento, na crença dela, ela entregava tudo aquilo que ela acreditava que ela não precisava fazer, não podia fazer, não era capaz para fazer, nas mãos de Deus. Eu não acredito neste confiar. O confiar não é nós entregarmos o nosso poder pessoal na mão de alguém ou de alguma coisa. O confiar, ao meu ver,
é nós fazermos tudo que depende de nós e entregarmos aquilo que nós não temos controle. Isso é para mim uma grande premissa da inteligência espiritual. E eu sinto que nessa metáfora, da qual eu nem imaginava que a Márcia fosse trazer, e eu sou apaixonado por metáfora, minha comunicação ela se alegra por demais, ela diz: eu não tenho como controlar o vento, mas eu posso sim, a qualquer momento, tomar o comando do meu veleiro. Esse que é o convite. Então, diante dessa integralidade do ser, da razão que o Gustavo traz, da emoção que a Márcia diz, anote, capture as suas emoções, porque a sua emoção vai te tirar da inércia. E desta intuição, eu gostaria de compartilhar com você de 4 hábitos que podem ser poderosos para que você possa realmente transformar a sua vida. E aí nós vamos deixar para você um presente, que nós também vamos receber esse presente quando você estiver conosco amanhã para uma live com uma pessoa muito especial que vai falar da parte da corporeidade, da sensação. E aí completa esse reis: razão, emoção, intuição e sensação. E o primeiro hábito que eu gostaria de deixar para você é como um hábito que pode sim fazer com que cada vez mais você possa lidar com a sua inteligência espiritual, é começar a trocar, a mudar o seu mindset, a sua programação mental e trocar o porquê pelo para quê. O para quê pode te dar fazer um convite de significado, de propósito. Por exemplo, você pode ficar completamente num diálogo interno, numa briga interna, como o Gustavo trouxe agora há pouco, ele falou em guerra, né? Uma briga interna, se perguntando por que está acontecendo isso no mundo? Por que eu estou assim? Por que está me faltando coisas no supermercado? Como agora há pouco a Márcia correu esses dias aí atrás de um determinado alimento e não achava. Ovo. Exato. Por que isso? Porque eu posso respirar e perguntar para que eu estou vivendo isso? Com base em que? Qual o significado de eu estar vivendo isso nesse momento da minha vida? Isso pode ser curador. O porquê muitas vezes traz um julgamento, traz uma crítica. O para que vem com um convite, com um significado, com um propósito. Veja se isso faz sentido para você. E o segundo convite que eu gostaria de fazer para você é que você possa exercitar a sua escuta interna. A intuição, ela é um lampejo, ela é a luz dessa vela que está aqui atrás de nós. Eu costumo chamar de mestre interno, de pequeno professor. É aquela vozinha interna que você só escuta se você estiver muito bem conectado com a sua casa, com o seu interior. Então, perceba como é que você se escuta. Porque, veja, se você tiver consciência das suas partes, da sua razão, da sua emoção, das partes que existem em você, você vai conversar internamente. Você vai colocar estas partes para conversar. Você escuta, elabora e conversa com as suas partes. Agora, se você não tiver consciência, você não conversa, você briga internamente. Você fala sozinho. Conhece pessoas que passam o tempo todo falando sozinho? É porque, na verdade, elas estão numa briga incessante interna. Elas não escutam a sua intuição. Então, esse é o segundo convite. Que você possa respirar e escutar-se internamente a sua intuição. E o terceiro convite, diante dessa inteligência espiritual, é que você possa, ao escutar a sua intuição, que você possa perceber os sinais. Muitas vezes os sinais estão próximos de você.
Ouvir a sua voz interior, como diz a Maria Helena, é renovador, é um renascimento, é uma possibilidade de encontrar um novo caminho. Eu não disse atalhos, um novo caminho. Portanto, o quanto que você está se colocando disponível para escutar essa intuição. O terceiro convite é que você possa, o terceiro hábito é que você possa prestar atenção aos sinais. Porque muitas vezes você tem uma vozinha interior que vai dizer assim, vai. Ou outra que vai dizer, não vai. Faça ou não faça. E você não percebe o sinal. Porque você não está atento ao mindfulness, como a Márcia acabou de dizer, não está atento ao agora, a este momento presente, não está atento à sua voz interior. Então esteja atento aos sinais. Esses dias a Márcia, quando caminhava lá fora, ela fez uma filmagem, eu não estava com ela, eu estava aqui no consultório atendendo, e ela gravou vários cantos de passarinhos num lugar que habitualmente não existia aquilo, e chamou a atenção dela, parou a caminhada para gravar. No momento que ela parou para gravar, ela teve um insight, porque na verdade esse insight só veio porque ela prestou atenção nos sinais. Se ela estivesse completamente presa à sua mente, não tivesse ali sentido aquele momento, ela não teria intuído. E o Gustavo abriu a live de hoje dizendo, está tudo conectado. A intuição com a emoção, com a razão. Não existe separatividade entre isso. Quando tem separatividade, nós estamos fragmentados. Então, este que é o convite, que você perceba que você é um ser integrado da razão, da emoção e da intuição. E aí o quarto hábito que eu gostaria de deixar para você, nessa live de hoje, nós já estamos indo para o finalzinho e vamos te fazer daqui um pouquinho um convite para nós, que vamos estar como espectadores. É assim, doe, entregue, sirva, doe aquilo que você tem de melhor. A Márcia agora há pouco disse, eu não sei qual é a sua crença, no que você acredita. Nós acreditamos em Deus e isso não nos faz melhor do que ninguém. Eu respeito a sua crença. O que eu estou te convidando é para que você acredite que você é único e veio com talentos, habilidades, técnicas que você adquiriu durante a sua história de vida de forma única. Então o que eu estou te convidando, que é um hábito tremendo, doe, entregue, sirva com o que você tem de melhor. Isso também é inteligência espiritual. Sirva com o que você tem de melhor, com o que lhe faz único. Dê isso em demasia, dê isso sem esperar nada em troca, porque faz com certeza absoluta você se sentir muito melhor. Quer ver um exemplo? 2 evidências eu vou te trazer disso. 2 evidências. Uma, pesquise, vá tomar contato com biografias. Pessoas que, na verdade, alcançaram sucesso. Pessoas que saem da curva. Leem essas pessoas, estudem essas pessoas. Vocês vão perceber que elas entregam constantemente conteúdo, aquilo que elas têm de melhor. Perceba isso. Uma outra evidência que eu gostaria de dizer, perceba a física quântica, outros caminhos, pessoas que de repente até não fizeram um caminho da religiosidade para chegar ao conceito da espiritualidade. Fizeram outro caminho, foram pesquisar na ciência o poder do ponto de Deus, de uma transcendência do ser, de algo que existe que os nossos olhos físicos não veem. Todas elas falam do mesmo caminho. Existem coisas que os seus olhos não veem, mas que trazem concretude. Então, entregue tudo que você tem de melhor.
porque assim você vai se enxergar também um mundo melhor. E antes de devolver ao Gustavo a palavra aí para que ele possa encerrar essa live, eu gostaria de te fazer um convite maravilhoso, que as pessoas que estiveram conosco no nosso primeiro Reprogramando Hábitos tiveram a oportunidade de ver, que você possa vir conosco amanhã na live às 6h30 da manhã do Brasil, às 5h30 aqui dos Estados Unidos, que você possa vir completar esse eixo experiencial, essa integralidade do ser, razão, emoção, intuição e a sensação, com a nossa querida Vanessa Screpani, que vai trazer através do yoga, através do reconhecimento do corpo, desse templo sagrado, como a Poli falou agora há pouco, vai trazer a completude, a integralidade, a corporeidade deste nosso ser. Eu espero você aqui amanhã. Também vou estar aqui como aluno. Olha, estou arrepiado, cheio de vontade de viver isso que a Vanessa vai compartilhar conosco. Gu, gratidão, querido. Gratidão, Gratidão, Gu. Gratidão, gente. Que delícia demais. Obrigado, Fá. A Poli falou algo ali, né? E com um contexto não religioso, mas usando muito disso, é o vigiar e orar, né? Então, como que a gente pode, dentro de... Tem pessoas racionais demais, tem pessoas espirituais demais, né? O quanto que a gente pode fazer a nossa parte, né? Integrando tudo isso, né? Eu olho para esse ensinamento aí dessa maneira, né? De que forma que eu posso vigiar o meu dia, de que forma que eu posso vibrar orando no meu dia, né? Fazendo ele sempre elevar a cada frequência, fazendo, como você falou aí no final, de fazer o seu melhor, literalmente. Então se esse momento fosse único, né? Se essa pessoa fosse única que está à minha volta, eu estou fazendo o meu melhor, de fato, eu estou aqui entregando maravilhosamente bem. E eu ouvi ontem um audiobook, me veio aqui, baita intuição, né? Porque quem é do ramo comercial, ou o gerente do banco já ligou para você, né? Pra todo mundo aí, ou o gerente do banco já te ligou vendendo alguma coisa, ou você, de repente eu, já teve que vender alguma coisa, enfim, e aí me veio assim, nesse audiobook, a seguinte frase: doe amor como se você dependesse de vender isso para aquela pessoa, sabe? Então, para a pessoa que está à sua volta, para a pessoa do seu trabalho, que você vai olhar no home office, imagina que você tem que vender esse amor, que você tem que doar esse amor, de alguma maneira, como se isso fosse fazer a diferença na vida da pessoa, né? E ela fala isso naquele audiobook, assim, naquela pequena frase, eu tirei disso, eu fiquei olhando como a gente pode, literalmente, colocar amor em tudo que a gente faz, né? Não passar esmo, né? Não passar, de alguma forma, com carinho, com consciência, com presença, né? Com mindfulness aí, como a Márcia falou, mas pensar um pouquinho nisso, de como eu posso fazer isso também, mas fazer com amor, né? Eu posso fazer a mesma coisa todos os dias, mas eu posso escolher fazer com amor. De que forma que seria eu fazer isso com amor? E aí, com talvez esse convite, né? De qual é o impacto que eu vou gerar no outro se eu fizer isso com mais amor ainda do que eu faço? Né, as pessoas que eu estou convivendo, as pessoas que eu tenho à minha volta, que eu tenho a oportunidade, a bênção, né, de estar juntinho, né? Ou se eu trabalho home office, se eu trabalho de que forma mesmo, né, que eu posso impactar o outro mesmo do outro lado da tela, né, mesmo do outro lado da telinha aí. A Nice compartilhou. Você quer falar, né, Fábio? Pode falar. Desculpa, Gu, eu só queria entrar um serviço, cara, que me veio aqui muito forte você falou em fazer com amor. Tem uma pessoa que está nos acompanhando aqui há algum tempo que nós três tivemos a oportunidade de estar com ele e que tem muito a ver com a sensação que nós vamos falar amanhã. Chama-se Valtinho, que está aqui, e como esse cara faz com amor, tem um olhar para
para esse cuidado com o corpo, né? E ontem nós tivemos a oportunidade, após a nossa live, de presenciar a live dele, onde ele cuida desse tempo sagrado com muito amor, né? Centenas de pessoas tiveram a oportunidade de fazer essa aula com ele ontem. Então, eu queria deixar um convite aqui às pessoas que nos acompanham, que estão aqui conosco, se você ainda tiver um tempo, que você possa acompanhar o Valtinho, porque ele tem dado aulas maravilhosas e podem te ajudar a cuidar desse corpo com amor. Obrigado, Gu. Só complementando também, Gu, aqui no grupo também, ontem ou anteontem, não me lembro, a Maria Helena pediu até para falar, e aí eu realmente, quando eu estou falando, eu tenho muita dificuldade de ficar acompanhando vocês, porque eu não consigo fazer duas coisas assim, juntamente, sabe? E é realmente o que a Maria Helena trouxe, né, e que a Ju também, a Ju é a mestra, né, é o reiki. Como o reiki pode, hoje a Poliana trouxe também, como o reiki pode também nesse momento contribuir, não só nesse momento, né, gente, como o reiki contribui na nossa vida de forma efetiva. Né? Então, você falou do Valtinho, eu lembrei aqui agora da Maria Helena falando do reiki, da Ju, que é mestre reikiana, que dá aulas, que é fantástica. Então, assim, eu queria trazer isso também, Gu, só isso. Gratidão. E acho que vibra muito no que eu fui buscar aqui, porque eu me deparei semana passada com umas frases aqui do Martin Luther King. Ele fala sobre o ódio e o amor. Ele fala: o ódio paralisa, o amor liberta. O ódio confunde a vida, o amor harmoniza-lhe. O ódio escurece, o amor ilumina. Então, eu queria me despedir, vou deixar vocês se despedirem, né? Eu vou me despedir primeiro aqui, mas deixando essa vibração mesmo para que você cuide, né, da sua razão, da sua emoção, da sua intuição, também com o mesmo amor, né? E pensa, se eu estou falando para vocês, né, gritando para mim, como seria bom se a gente passasse pelo menos 51% do nosso tempo vibrando em amor, pensando em amor, da forma como a gente pode se colocar as emoções em amor, né? Eu posso sentir, o Fabrício falou durante a live, eu posso sentir dor, mas não precisar sentir sofrimento. Eu sinto dor, mas com amor, né? E, por exemplo, eu tô com meus filhos e algo que me desafia, né? Não tenho tanta criatividade de ficar com as crianças de 2 anos e meio. Eu sentei uma hora assim e falei, cara, e hoje é o 3º dia, eu não tenho o que fazer com essas crianças, né? Me deu uma dor, mas foi com amor, né? Literalmente que bom que eu estou vivendo isso. Graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade de olhar para mim, olhar para eles, e é um ganho mútuo, sabe? Então é isso. Talvez e sentindo, intuindo, vibrando com amor mesmo. Todo esse reis, essa integralidade pode fazer a baita diferença na nossa vida. Perfeito, Gu. Eu acho que o que você traz é exatamente isso, né? A dor, ela é inevitável. A dor é inevitável. Mas o sofrimento é uma escolha, né? E é uma escolha quando você busca só usar da sua razão, né? Quando você não alinha a sua razão e a sua emoção, né? E não traz para a sua vida essa questão da intuição, né? Porque todos nós somos seres integrados. E é essa inteireza, é essa integração que nós merecemos trazer para a nossa vida a cada dia. Ela é cura, né? Isso é a nossa cura. A gente trazer de verdade esse equilíbrio entre o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, integrados nesse grande todo que é o universo que nós vivemos. Né? Então, que bom, obrigada pela permissão de cada um de vocês, obrigada pela contribuição de vocês, à medida que vocês vão trocando. Eu estava lendo agora, enquanto o Fabrício falava, eu fui lendo as mensagens que vocês foram colocando, gratidão por essa participação. Vocês fazem parte, são muito importantes para que o nosso trabalho possa crescer cada vez mais. Obrigada. Gratidão, queridos. Gratidão a cada um de vocês, viu, que está conosco aqui no Reprogramando. Essa integralidade do ser,
é saúde, é cura, razão, emoção, intuição e a sensação nós vamos deixar para amanhã, para que você possa se beneficiar também, assim como nós, do trabalho lindo que a Vanessa vem fazendo para ela, para o outro e para o mundo, né? Quando você está fragmentado, você pode estar desequilibrado. Quando você está integrado, você está em equilíbrio. E esse é o nosso convite. Gratidão, viu? Gratidão à permissão de cada um de vocês. Gratidão, pessoas. Até amanhã. Até amanhã. Tô ansioso também. Roupa confortável. Vai ter um post aqui com algumas recomendações para amanhã, para essa vivência, né, através do corpo, né? A Vanessa Screpani vai trazer aqui pra gente com todo o amor dela, com todo o yoga dela, yoga, eu nunca lembro qual que é o certo. Eu quero muito praticar, eu tô a semana inteira esperando. Esse é o certo. Não importa se é yoga. Vamos experimentar, vamos respirar mesmo. Gratidão, pessoas. Que vocês tenham aí um maravilhoso dia. Muito, muito obrigado. Compartilhem com quem vocês amam. Compartilhem e venham caminhar com a gente. É muito bom. Eu agradeço do fundo do meu coração. E obrigado, convidem os seus amigos para participar amanhã dessa vivência com a gente. Vai ser muito legal. Vai ser muito bom mesmo. Um beijo, queridos. Um beijo. Excelente dia. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém.